4 coisas que você nunca deve fazer ao dialogar com um adepto de seita. E a primeira delas é: nunca ataque o líder da seita. E eu vou te falar o porquê. É simples. O líder da seita, o seu fundador, ele exerce um controle tão grande sobre o adepto que controla as emoções e até a mente e a vontade dos adeptos. E mesmo depois de morto. De modo que um adepto de seita, ele tem uma devoção e uma lealdade extrema ao seu líder. Quando você ataca o seu líder, é como se você estivesse atacando a ele mesmo. Então você já quebra o diálogo, você levanta o muro. E nós não precisamos levantar muros, nós temos que construir pontes até chegar ao coração e à mente desse adepto de seita. Eu vou te dar aqui 2 seitas que têm verdadeira devoção e idolatria pelos seus fundadores. A primeira delas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para com a sua fundadora e profetisa Ellen Goldwhite. O segundo são os Mormons, para com o seu fundador e profeta Joseph Smith. Eles exercem um controle tremendo sobre a mente e o coração dos adeptos de seita. A segunda razão é: nunca ataque ou ofenda ou humilhe da seita que você está conversando. Primeira coisa, nós precisamos ganhar as pessoas, nós precisamos ganhar as almas e não ganhar debates. De modo que, se você atacar a pessoa a qual você está dialogando, você já construiu novamente um muro e não uma ponte. Nós precisamos novamente construir pontes. Outra coisa, essa pessoa ela pode desenvolver a síndrome do vitimismo. Então, todos os adeptos de seita, eles acham que são perseguidos. E desta maneira, você estará reforçando esse sentimento no coração dessa pessoa. Por exemplo, os adventistas acham que eles estão perseguidos por guardar o sábado. As Testemunhas de Jeová, elas são perseguidas porque ela professa o verdadeiro nome de Deus. E por aí vai. Então, você só deve conversar de um modo mais duro com ela quando almas estiverem em jogo. Não tem nenhum problema você ser duro com um líder da seita. Nesse caso, pode ser um líder mais experiente que está ali com um adepto mais novo. Nesse caso, você pode ser mais contundente, mas nunca ofenda ou humilhe essa pessoa, porque ela pode cair na síndrome do vitimismo. A terceira razão é que você não deve dialogar horas a fio com um adepto da seita. Por exemplo, quando eu era mais novo, ia para os debates apologéticos e eu ficava 2, 3 horas dialogando com uma testemunha de Jeová. É claro que não houve resultado algum. Você deve dar doses homeopáticas, você deve suscitar dúvidas na doutrina daquela pessoa e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Não só debata, não só coloque a sua doutrina, não só refute os argumentos da seita, mas também após o debate ou após aquela conversa, você deve orar e até mesmo jejuar pela vida daquela pessoa, porque ela precisa de encontrar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por último, nunca aponte a sua denominação como o caminho. Antes de você dar a placa da sua igreja, mostre o caminho que é Jesus. É Jesus que deve ser o foco. É Jesus que deve ser a referência nesta conversa, nesse diálogo. De modo que você pode dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. Porque um adepto de seita, ele não tem certeza da sua salvação. Porque eles precisam de salvação pelas obras. Eles precisam fazer algo para serem aceitos por Deus. Então, eles nunca podem ter essa certeza da salvação. Então, quando você fala do seu testemunho, do que Jesus fez na sua vida, isso causa um grande impacto na mente e no coração dessa pessoa. Nunca aponte a sua denominação, deixe ela bem por último. Aponte Jesus. Então, está aí 4 coisas que você não deve fazer ao dialogar com um adepto de seita. Você quer evangelizar uma testemunha de Jeová, mas você não sabe como, não sabe conversar? Eu vou te dar aqui 3 dicas incríveis de como conversar, dialogar, evangelizar, debater com uma testemunha de Jeová. E a primeira dica é: conheça. Primeiro, conheça suas crenças e conheça as crenças das testemunhas de Jeová. Não adianta você conversar com uma testemunha de Jeová se você não sabe defender as doutrinas básicas que você crê. A respeito de Jesus Cristo, a respeito da Trindade, da salvação, do pecado, das últimas coisas. Você tem que estar com essas doutrinas, pelo menos as básicas, na ponta da língua. Você tem que saber por que Jesus veio ao mundo, por que ele ressuscitou, por que ele é o nosso Salvador, por que ele é Deus, a doutrina do Espírito Santo, das últimas coisas, o que vai acontecer no final dos tempos,
você tem que estar dominando esses assuntos, porque as testemunhas de Jeová dominam. Elas são treinadas com livros, literaturas, palestras, treinamentos. Por exemplo, esse Raciocínio à Base das Escrituras é um livro catequético, onde elas ensinam as testemunhas de Jeová a responder às pessoas. Por exemplo, quando alguém diz para elas, olha, aqui eu já sou budista, então ela tem toda uma argumentação para dialogar com essa pessoa. Se alguém diz, olha, eu já sou evangélico, não preciso de vocês, elas são ensinadas também a dialogar a respeito da pessoa de Deus, do nome de Deus, de quem vai morar no céu e quem vai morar na terra, a respeito da vida após a morte. Está tudo aqui neste livro, e elas levam esse livro para raciocinar com você a base da organização das testemunhas de Jeová. Então elas não são bobinhas, tá? Bobinho é quem pensa que as testemunhas de Jeová não sabem nada. E se você for dialogar com uma testemunha de Jeová, você vai perder, você vai ser humilhado, você, pior ainda, você pode até ser engambelado com o argumento, com a conversa da testemunha de Jeová. Outra coisa, conheça o que creem as testemunhas de Jeová. Por exemplo, a respeito do céu. Quem vai morar no céu? Para elas é apenas 144 mil. Quem vai para o inferno? E o que é o inferno para uma testemunha de Jeová? Para uma testemunha de Jeová, o inferno é apenas a sepultura comum da humanidade. Quem é Deus? Deus, ele é um ser que leva um único nome chamado Jeová. Então não adianta você chamar uma testemunha de Jeová para orar, pensando que ela vai ficar endemoniada, ela vai sair correndo. Por que ela não vai aceitar? Porque ela não aceita que você use o nome Senhor ou qualquer outro nome para Deus, porque o único nome de Deus é Jeová. É a mesma coisa se você chamasse um católico para orar com você e ele invocasse Maria ou o nome de qualquer um dos santos. Tá? É esquisito, é estranho, você não iria aceitar. Da mesma forma, uma testemunha de Jeová se sente desta maneira ao você utilizar um outro nome na oração que não seja o nome Jeová. Então aprenda o que você crê e o que crê as testemunhas de Jeová. A segunda dica é entenda. Entenda como pensa e age uma testemunha de Jeová. Você já sabe agora o que ela crê. Agora, como que ela pensa? Uma testemunha de Jeová ela é convencida de que eles são a única religião verdadeira na face da terra. Portanto, se eles são a única religião verdadeira, as demais são todas do diabo. Fazem parte do que eles chamam de a Babilônia a Grande. Então, quando uma testemunha de Jeová chega para você e você começa a conversar com ela, ela não vai te ouvir, tá? É como se fosse um isolamento da mente e no ouvido dela para que ela não te ouça. Mesmo que ela tenha uma perspectiva mais sensível, ela demonstre educação te ouvindo, aquilo não está surtindo efeito no coração dela. Por quê? Porque ela acredita que ela é a única religião verdadeira. E o que você está falando não tem base bíblica para ela, tá bom? Outra coisa, como que elas agem? Primeiro, uma testemunha de Jeová, ela nunca vai pegar nada que venha de você. Livros, folhetos, ela pode até pegar para uma educação. Na próxima lata de lixo que ela encontrar, ela vai depositar essa literatura. Porque tudo que vem da cristandade, como eles apelidaram os cristãos, é tudo vindo do diabo, tá? Então elas não acreditam em nada que você fale. Agora, tem algo interessante que nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Tem como você colocar elas para ouvirem o que você fala, tá? Raciocinando e usando os mesmos jargões que elas utilizam. Isso constrói uma ponte ao invés de erguer um muro. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é defina. Agora que você já sabe, você já conhece a doutrina delas, o que elas creem, já sabe como elas agem, como elas pensam. Agora você está pronto para definir um debate, definir uma conversação. Primeira dica que eu vou dar para você dessa terceira dica é: organize o debate, tá? Organize o tema. Não deixe ela ficar pulando de tema em tema. Uma testemunha de Jeová, quando você coloca ela sob pressão, ela começa a fugir dos temas. Se vocês estão conversando sobre quem vai morar no céu, ela começa a falar sobre o inferno, sobre a cruz, sobre aniversários, e elas começam a pular de galho em galho. E ninguém chega a uma conclusão final. Para que isso não aconteça, defina o tema. Vamos falar sobre a divindade de Cristo. Não deixe ela falar sobre o inferno, sobre a questão de quem vai morar no céu. Por quê? Porque aí isso consegue tumultuar todo o debate. E no final, ninguém sabe o que foi definido. Se você conseguiu ter algum êxito nesta conversa que você está tendo com a testemunha de Jeová. Então, defina o assunto. Segundo,
defina o tempo. Por quê? Uma testemunha de Jeová, ela gosta de utilizar o famoso truque do relógio, tá? Elas olham para o relógio quando elas estão sob pressão e dizem, olha, eu preciso ir embora. Quando você pega ela em algum tema e você começa a forçar sobre ela aquele tema, elas usam esse expediente, essa escapatória, olha, preciso ir embora, tem uma reunião marcada, tem uma visita. Depois, eventualmente, a gente pode conversar sobre isso. Não deixe ela fazer isso. Defina o horário, defina o tempo que você fala, o tempo para ela falar, para não haver confusão e para ela não te acusar que você não deixou ela dialogar, ela falar e que você não escutou o que ela está falando. Então defina o tempo, o tema, defina o tempo, defina o tempo que cada um falará e aí você vai ter mais chance, mais sucesso em colocar a palavra de Deus no coração dela. Uma coisa que eu vou te explicar. Pregue a sua salvação, a sua experiência de salvação, o que Jesus fez no seu coração e o que ele fez na sua vida. Uma testemunha de Jeová, ela não tem certeza da sua salvação, ela não tem experiência de salvação, como de resto todas aceitas, tá? Então você tem que, se possível, usar os mesmos jargões que ela, aprender os jargões, saber o que elas creem, saber os truques que elas usam para tentar escapar quando você coloca ela sob pressão diante da palavra de Deus. E também eu vou te dar agora a dica extra, tá? Muito boa que tem a ver com humildade. Quando uma testemunha de Jeová faz uma pergunta para você e você não sabe responder, não invente a resposta. Seja honesto, seja humilde. Diga para ela, eu não sei isso, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar e na próxima visita nós falaremos sobre isso, eu vou te trazer a resposta. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, isso demonstra humildade da sua parte, isso leva você a pesquisar mais a palavra de Deus e outras áreas, e também você tem a chance de voltar a dialogar com essa testemunha de Jeová. Então você deve pedir o telefone dela, o endereço, se possível, e marcar uma nova visita para vocês continuar a dialogar. Mas lembre-se, o primeiro passo é conheça a sua doutrina, ok? Enquanto isso, na igreja adventista... Quando Jesus para ali na nuvem, ele então diz assim, ó: despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra, despertai. Uma multidão se levanta, irmãos, de todos os lugares da terra, de todos os cantos da terra. Pessoas desde Abel até 1844 vão se levantar. Here I come. Pessoas desde Abel até 1844 vão se levantar. A ressurreição especial. Todos os que morreram após 1844 ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Jesus, para ver o Senhor que eles esperavam voltando. Você sabia disso? Quantos sabiam sobre a ressurreição especial? Pois eu quero que vocês, em nome de Jesus, junto com o seu pastor está ali levantando a mão, então eu quero que vocês estudem isso, em nome de Jesus. A ressurreição onde todos após 1844... A ressurreição onde todos após 1844 vão ressuscitar. É uma ressurreição para ver a maior cena da história, a volta de Jesus. Jesus não voltará sem... Olha o que eu vou te contar agora. Olha para cá. Jesus não voltará sem um grande estrondo. Jesus não voltará sem um grande estrondo. Quer que eu te diga uma coisa? Eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ouviremos o último sermão. Não haverá outro. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está terminando o trabalho dele na terra. Eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ouviremos o último sermão. O que mais é preciso você ouvir? Não me responda, só pense, não é para responder. Quanto, olha a minha pergunta, do material grandioso que Deus nos deu, dos testemunhos, você já leu?
Olha para cá, por favor, em nome de Jesus, que eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você aceitaria ler comigo 2 capítulos da Bíblia? Sim ou não? Ontem à noite, quando eu comecei, eu disse que tinha uma parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas. Ontem à noite, quando eu comecei, eu disse que tinha uma parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas. Que foi escrita só para adventistas. Aonde está isso na Bíblia? Lembra? Só para adventistas. Ei, você aí, que conhece o tempo, é hora de despertar do sono. Só quem conhece o tempo é que deveria entender isso. Sim ou não? Esta parte que vamos ler agora, Ezequiel 8, também só foi escrita para adventistas. Sabia? É uma parte muito séria. É o último momento da história do povo adventista na Terra. Depois disso, a volta de Jesus. Nada mais. Eu sou adventista há 56 anos, mas foi essa mensagem que mudou minha história para sempre. Isso que você vai ler agora é uma das mensagens mais sérias que, como adventistas, podemos estar envolvidos. Você entendeu que somos os primogênitos, sim ou não? Sim. Ok, então você já sabe que você tem outros irmãos a seu comando no planeta. Você entendeu que somos os primogênitos, sim ou não? Ok, então você já sabe que você tem outros irmãos a seu comando no planeta. A seu comando no planeta. E eu imagino o Senhor entrando com a multidão de salvos. E aqueles lá, os anfitriões, esperando. E Jesus faz ali uma parada, um momento, um culto e diz: vamos embora, porque aqui não é o nosso momento de parar. E então sai. Na hora que a gente está saindo daquele mundo, depois do sermão, te assusta agora o que vai acontecer. Um grupo de pessoas daquela cidade diz: eu quero ir ver o momento que eles vão encontrar com o Pai. Eu quero ver. Nessa hora, todo o povo daquela cidade, daquele mundo, a multidão que entrou ali, que veio da terra, é grande, mas agora se torna maior ainda, porque as pessoas daquele mundo querem nos acompanhar para nos ver entrar no céu. Aí então Jesus passa pelo mundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e em todos os mundos, todos querem ver a nossa entrada no céu. Pode imaginar isso? O que é que Jesus foi preparar? Um lugar para você no santuário. Aonde está isso na Bíblia? Que diz? Aonde está isso na Bíblia? Isso é a senhora White que diz.